Saudações, internauta. Hoje um vídeo aqui sobre gramática da língua portuguesa, do português aqui nosso, né? Geralmente o canal a gente fala sobre gramática do Novo Testamento, gramática do grego no caso, né? E aí bastidores do Novo Testamento, mas hoje estaremos fazendo um vídeo que tem uma relação direta com a questão do grego, porque essas classificações, essa questão gramatical, se você entende um pouco, relativamente bem, por exemplo, numa determinada língua, na sua língua, você vai passar isso para outra língua com muita facilidade, né? Quanto mais você conhece da sua língua, mais você vai passar isso para muitas línguas assim com mais facilidade. Então, o conhecimento um pouquinho do português é interessante para você também realmente compreender um pouco mais algumas questões do grego. Hoje estaremos falando sobre algo básico, classes gramaticais. O que seria uma classe gramatical? Nós temos que uma classe gramatical é basicamente o conjunto formado por todas as palavras que têm a mesma finalidade. As palavras que vão trabalhar a função X, elas estão agrupadas em 10 classes gramaticais, tá bom? Então nós temos aqui a classe gramatical de uma palavra não é fixa, depende das relações que ela estabelece com outras palavras, com as quais combina para constituir os enunciados, ou seja, para comunicar aquilo que ela quer comunicar. Ou seja, uma classe gramatical, né, são 10 classes gramaticais, não quer dizer que uma palavra que pertence a uma classe gramatical X, ela fique somente ali. Ela pode aparecer no texto em outra classe gramatical. Isso aí a gente vai ver agora. Isso é importante, essa noção, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, a primeira classe gramatical seria o substantivo, tendo aqui a sua finalidade básica nomear seres, lugares e conceitos e etc, etc. Nós temos aqui o exemplo, sempre vai ter assim em todos eles, uma linda estrela iluminava o céu. Então, estrela e céu são substantivos, estão nesse caso até acompanhado de artigos. Os substantivos eles se dividem em comum, próprio, primitivo, derivado, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo, né? Por exemplo, cardume de peixe é um coletivo, né? Nós temos aí concreto, um exemplo de substantivo concreto. Nós temos a ideia Deus, são substantivos que existem por si mesmo. Não na ideia teológica, mas são seres que não precisam de outro para existir. Por exemplo, a tristeza não é não é um substantivo concreto, ela é um substantivo abstrato porque ela depende de outros fatores para existir. A solidão também ela não é em si mesmo, ela não existe por si mesma, né, no caso. Vamos lá então, nós temos outro aqui que seria o adjetivo. O adjetivo indica uma característica, qualidade, estado dos seres, no caso substantivos aí e tal. O adjetivo vai modificar o substantivo de alguma forma, atribuir-lhe alguma característica, qualidade, coisa do tipo. A gente tem aquela conceituação de adjetivo como a palavra que dá qualidade ao ser, mas se eu digo que alguém é feio, é um adjetivo. Feio ali está trabalhando de alguma forma como um adjetivo. Mas isso não é uma qualidade, assim, para aquilo que a gente chama hoje de qualidade, tá? Então, esse conceito de indicar característica, estado, qualidade, essas coisas, é bem mais tranquilo, tá? Lembrando que aqui é o conceito básico, a finalidade básica, tudo básico aqui. E aí nós temos algumas estruturas gramaticais que exercem algum tipo de função adjetiva. O próprio adjetivo, né? E a função locativa, na verdade, locução adjetiva, e também as orações adjetivas. Dentro dos adjetivos, nós trabalhamos também a ideia do grau, que é o grau. Esse grau vai se dividir em dois, o comparativo e o superlativo. No comparativo, você diz que alguém é maior, menor, igual, ou isso, ou aquilo outro, tá? Isso é o comparativo. No superlativo, você vai trabalhar aquelas ideias, amiguíssimo, né? Esse tipo de coisa aí. Enfim, nós temos aqui a próxima classe gramatical, que é na verdade um artigo. Qual é a função do artigo? Determinar ou indeterminar o substantivo. E aí nós temos um exemplo de a frase aqui, ó. Vamos logo para a substantivação. Na substantivação, o substantivo, esse processo de substantivação no português, ele pega qualquer palavra e transforma essa palavra num substantivo, seja ela qual for, inclusive um verbo. Isso é um processo interessante. Então nós temos aqui a primeira frase, o exemplo aqui.
uma linda estrela iluminava os céus. Então, uma e o são necessariamente artigos, isso é óbvio. E nós temos um exemplo aqui. Ele não gosta de ouvir um não, é o processo de substantivação. Ou seja, o andar dele, o andar dele estava diferente, né? Andar é verbo, mas já recebeu um artigo aí e está exercendo uma função substantiva, o processo de substantivação. Tá bom? Então pegou um verbo e transformou num substantivo. Esse processo, isso é interessante. O não é negação, é advérbio, ele é outra classe gramatical, não é de artigo, não é de substantivo, mas nesse sentido ele está funcionando como substantivo, tá? Uma função substantiva, não, tá? E não é o não, é um não indefinido, né? Um substantivo indefinido aí. Um artigo, tá usando um artigo indefinido no caso aqui. Beleza? Então nós temos em grego, olha em grego, em português esses artigos indefinidos. Esses artigos podem ser definidos ou indefinidos, como consta na tela. Nós temos outra classe gramatical aí que seria o numeral, que ele indica quantidade, trabalha a ideia de quantidade, e é a palavra que contém, por exemplo, a ideia de número e exprime quantidade e posição. Posição no sentido do primeiro, segundo, essas coisas. Um exemplo, havia 3 pessoas na festa. Então, 3 aqui é um indicativo numérico, tá bom? E esse no numeral pode ser dividido em cardinal, a ideia de 1, 2, ou então ordinal, primeiro, segundo, terceiro, ou então multiplicativo, dobro, triplo, essas coisas, ou fracionário, o meio. Metade da população brasileira tem isso X, tal. Isso é um exemplo claro aqui. Beleza, nós temos outra classe gramatical, a classe dos pronomes. A função dos pronomes é substituir um nome, o básico, mas aqui temos que substituir ou acompanhar um substantivo, né? O pronome está de alguma forma trabalhando para um substantivo. Nós temos aqui um exemplo que diz: Luiz, já te, que a gente chama o ti, né? O te aqui, já te expliquei, já te falei, o te aqui ia funcionando como um pronome, está em relação, fazendo relação ao nome, trabalhando aí para o nome, né? E aí nós temos a classificação desses pronomes em pessoal, ou pessoais, possessivo, demonstrativos. Dentro dos pronomes demonstrativos, nós trabalhamos a ideia catafórica e a ideia anafórica. É a ideia de você está apontando para trás, né? Este, e aí, ou se você está apontando para frente, se está fazendo referência a quem? E aí você trabalha dentro dos pronomes demonstrativos essa ideia, a ideia catafórica e a ideia anafórica, tá bom? Mas os pronomes, eles podem também ser indefinidos, relativos, interrogativos, etc. A outra classe gramatical seria o verbo. O verbo é a parte mais importante de uma estrutura ali oracional, né? Você tem uma oração se tiver verbo. E aí é a parte mais importante da maioria das línguas, né? É difícil você falar alguma coisa sem utilizar um verbo. Eu tenho um livro chamado Seu Livro Sem Verbo, em que o autor escreve um livro sem nenhum tipo de verbo, sem nada. Acho que na época que ele escreveu tinha apenas um livro dessa forma, né? Um escrito, e ele fez o segundo, né? Então é bem interessante a proposta, mas é muito difícil a gente trabalhar sem utilizar o verbo, beleza? Então nós temos aqui o verbo exprime um acontecimento e a função dele é exprimir um acontecimento e situá-lo em diferentes momentos no tempo. No português a ideia temporal ela é muito forte, é o que tem a ideia de aspecto também, mas o que prevalece aqui é a questão de tempo. Você quer saber se isso aconteceu ontem, hoje, amanhã ou que dia que foi, ou que será, né? Então nós temos o exemplo: João veio aqui. Essa ideia passa aqui, mostra que é passado, né? João veio, João virá, é um indicativo futuro. E aí os verbos aqui nós temos o voz, o tempo, o modo, essas coisas todas aí que também aparecem no grego, né? Essas questões aí. Beleza, vamos lá. Nós temos outra classe gramatical, a classe das palavras invariáveis, que são palavras que não se modificam. Se você quiser fazer uma diferença, ver se ali é um adjetivo ou um advérbio, você tenta variar a palavra, né? Colocar, mudar, botar ali, colocar ali plural, singular, essas coisas assim. Se a palavra não variar, geralmente se está diante de um advérbio, tá? Advérbio é uma palavra invariável.
associa-se ao verbo para expressar circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, etc. Tá? Nós temos o exemplo de uso. Agora vivemos tranquilamente. Tranquilamente é o que? É um modo, né? Aqui é um advérbio de lugar. Nós temos dois advérbios aqui trabalhando um ao lado do outro. Um modificando o outro. É, vivemos aqui, vivemos tranquilamente aqui, né? Trabalhando aí para o verbo viver, né? E aí nós temos aqui agora a classificação dos advérbios, pode ser afirmativo, dúvida, intensidade, lugar, modo, tempo, negação, etc. São basicamente divisões aí do advérbio. Nós temos outra palavra invariável, que são realmente as preposições, que elas servem para ligar duas palavras, né, ou duas outras palavras, estabelecendo uma relação de sentido ou de dependência. Quando eu digo vou para casa, né, você vê que ela faz uma ligação entre o verbo vou, o verbo ir, e o substantivo casa, né, o para aí faz essa ligação, né, vou casa, ficaria um pouco estranho. Beleza, então vamos para outra classe gramatical, as conjunções. Também são palavras invariáveis, não muda quando você altera ali alguma coisa na frase, masculino, feminino, essas coisas, plural, elas ficam lá tranquilas, tá? Então são palavras que, se na preposição ela liga palavras a palavras, as conjunções elas ligam orações, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu vejo esse exemplo. João jogou mal. Pronto, saber que João jogou mal, a gente poderia até adicionar aí um advérbio, de tempo. Ontem, jogou mal ontem. Pronto, tranquilo. Agora nós temos uma conjunção aí e a gente fala foi expulso. A gente poderia, ele foi expulso. Ficaria mais ou menos. Existe uma dependência de uma oração em relação a outra no sentido porque tem só o foi substituído. Quem foi substituído? É uma referência a João. Mas aqui nós temos a conjunção, por isso, né? A conjunção faz essa relação aí. Por isso ele foi substituído, né? Então, devido a jogar mal, foi substituído. As conjunções elas podem ser coordenativas, e aí elas podem ser adjetiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, ou também elas podem ser subordinativas, que aí tem causal, causais, concessivas, condicionais, conformativa, consecutivas, comparativas, finais, proporcionais, temporais, etc. Tá? Que nós temos a última classe gramatical, que é exatamente as interjeições. Essas interjeições, elas a função básica dela, a finalidade é expressar, exprimir emoções e também sentimentos súbitos. Súbitos porque é alguma coisa que aparece rápido ali, né? Você se assusta com, nossa, né? Aqui tem um exemplo. Ah, agora me lembrei do que ela disse, do que ela falou, né? Então aqui você vê claramente que ela leva um certo espanto, é algo súbito que surge ali, uma emoção, um sentimento, alguma coisa, tá? Basicamente é isso, obrigado por ter chegado até aqui, desejo-te um excelente estudo, né? Temos aqui a gramática aí do patrocínio. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários aí que a gente pode até aprofundar alguma coisa aí se você assim desejar, mas esse aqui é o básico do básico do básico, tá bom? Valeu, fui!